Saudações, BV especialistas, Butini quem fala, e hoje nós vamos aprender a função filter no Power BI, então fica aí. Bom galera, hoje a gente vai aprender a função filter, que é uma das funções também muito importantes aí para o seu projeto, para a sua evolução na linguagem DAX do Power BI, ok? Bom, então vamos começar aqui qual o conceito da função filter, tá? Função filter é uma função que retorna uma tabela que representa um subconjunto de outra tabela ou expressão. O que isso quer dizer? Que ela, através de uma tabela mãe ou uma tabela fonte, ela vai, de acordo com o filtro que você escolheu, retornar a quantidade de linhas que satisfaz aquele filtro. E a estrutura, né, a sintaxe dessa função é condicionada através de duas expressões, que é a tabela, que você vai filtrar, e o filtro de fato, né? A tabela a ser filtrada, a tabela que também pode ser uma expressão que resulta em uma tabela, ou seja, pode ser uma tabela já existente no seu Power BI ou uma tabela criada por uma medida. A função filter aceita também esse tipo de informação. E o filter, né, que é a segunda expressão, é uma expressão booleana. O que é a expressão booleana, galera? A expressão booleana é aquela expressão que retorna um valor verdadeiro ou falso. Então ela espera um retorno de verdadeiro ou falso para satisfazer aquela pesquisa, né? E essa expressão booleana é avaliada para cada linha de tabela. Ou seja, a função filter ela pega uma tabela fonte, aplica o filtro que você informou na função e, dependendo do resultado, se true ou false, né, verdadeiro ou falso, ele retorna aquela linha para uma nova tabela, que a gente chama de uma tabela virtual. Ele cria uma tabela dentro da medida, tá? Exatamente esse é o valor retornado dessa função, uma tabela que contém apenas as linhas filtradas, ok? Bom, então vamos lá para o Power BI para eu mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Vamos lá. Eu tenho aqui já um documento criado com algumas tabelas importadas. Tabelas quais que eu já mostrei nos vídeos anteriores e que são os mesmos dados que a gente está usando nesses vídeos recentes nossos, que é o razão, plano de contas, plano de gestão de custo, a tabela calendário que a gente já criou no vídeo anterior. Vou deixar no card aqui para vocês, e também as medidas de despesa e receita que a gente também, que nós também criamos no vídeo anterior. Vou deixar o card aqui também para vocês não perderem nenhum passo dessa evolução, ok? Vamos analisar aqui então a tabela razão, tá? A tabela razão, eu tenho todos os registros da empresa, né, ao longo do ano, de um período determinado, seja de despesas, seja de receita, tá tudo aqui. E eu preciso separar alguns desses valores, né? Vamos supor que eu quero analisar somente os dados de salário da galera. Então eu preciso separar esses valores dessa tabela, essa grande tabela que a gente tem, que é a razão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês como se operacionaliza a função filter. Eu vou criar uma nova tabela com essa função. Não é o indicado fazer, tá? Por quê? Porque para ficar mais rápido na obtenção dos dados e também na dinâmica do Power BI, é bom você fazer isso dentro de uma medida. Eu vou criar uma tabela para mostrar para vocês como que a função filter funciona dentro do DAX, tá? Então aqui eu tenho a razão, né? Então a tabela razão. Vou criar uma nova tabela aqui, tá? Nova tabela. Eu vou colocar aqui o nome dela de salário e vou chamar, dar um shift enter para pular de linha, e vou chamar a função filter. E aí o que é que ela me pede? Ela me pede uma tabela fonte e me pede um filtro, tá? A tabela fonte que eu preciso é quem? É a minha tabela razão, que é onde tem os dados que eu vou filtrar. Dou uma vírgula para separar, e agora ele me pede a expressão do filtro.
qual que é a expressão do filtro? Dentro da tabela razão, eu tenho a coluna de descrição. E é onde tem os dados que eu quero. Ou seja, tem lá na descrição o valor, né, que eu preciso buscar para fazer esse filtro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu vir cá na tabela razão para mostrar para vocês. Se eu vir cá na descrição, coluna de descrição, fizer um filtro, lá no final eu tenho salários. Ó. Se eu clicar OK, ele retorna todas as linhas para mim que tem salário. Exatamente isso aqui que eu quero mostrar lá na tabela nova, tá? Então, para não ter que fazer o filtro aqui dentro, eu volto lá, vou voltar lá na minha expressão, olha lá. E agora, o que eu pego aqui, ó? Eu pego a descrição, olha lá, coluna descrição dentro da tabela razão e pego tudo que é igual a salário. Pronto, olha lá, fechei. Pronto. A função está pronta. Tá? Então o filtro está pegando a tabela razão, está filtrando tudo que está na coluna de descrição com o valor de salário e tudo que é true, né, que é verdadeiro, está retornando para mim uma nova tabela. Vou dar Enter e ele vai criar essa tabela para mim. Olha que bonito. Ele criou essa tabela para mim separada. Ó. Ele separou tudo. Se você for ver aqui na descrição, tudo que está aqui é salário. Então ele trouxe para mim todas as informações da tabela razão que é correspondente a salário, tá? E criou essa tabela para mim, tá? Já falei, é só um exercício para te mostrar para vocês como que ela funciona, mas a forma correta de usar essa função da maneira mais rápida para o Power BI calcular é colocar ela dentro de uma medida. E como que nós vamos fazer isso? Vou aqui em medida, clicar em nova medida e vou colocar aqui, ó, salário. Então Shift Enter. E agora, galera, eu vou chamar a função calculate. Vamos chamar aqui a função calculate, né, para fazer essa medida, né? Na função calculate a gente vai chamar a nossa medida, que é a despesa, tá? Então a gente pode tanto chamar a medida, a tabela razão, quanto essa medida que a gente criou na aula da função calculate, tá? Dei tab para pegar ela, dei uma vírgula e agora eu vou chamar a função filter, tá? Função filter, a gente vai filtrar a tabela razão, tá? E dentro da tabela razão a gente vai pegar a coluna de descrição e ela tem que ser igual a valor de salário. Fechei a função filter, fechei a função calculate e pronto. Agora ela vai me trazer uma medida com essa tabela virtual que a gente chama. Então se eu vim aqui, ó, chamar uma tabelinha aqui, colocar aqui, por exemplo, os departamentos, descrição do centro de custo e julgar a medida de salário, olha lá, ele vai me dar o total de salário. Só mudar aqui o formato dele para ficar melhor para vocês. Vai me dar o total de salário de cada departamento, tá? Então a tabela ela fica lá, criada dentro da medida, tá? Isso é melhor para o Power BI, por quê, pessoal? Porque é menos processamento para ele. Quando você tem uma tabela e ele tem que filtrar lá dentro da tabela, ele demora mais tempo para fazer isso do que uma medida. A medida ele só calcula ela quando ela vai ser mostrada. Então é muito mais rápido, tá? Essa é a vantagem da função calculate. Então você pode criar vários dashboards, várias medidas, cartões ou mesmo tabelas com informações filtradas através da função filter. Por isso ela é muito importante, tá? A dica de hoje é essa. A função ela tem muito mais aplicações muito mais complexas, mas essa é a mais básica delas, é o que a gente precisa para dar suporte para as demais aplicações, tá? Então fiquem ligados nos próximos vídeos, nos próximos workshops, tem muita informação vindo aí. A gente vai vir com um workshop para começar a montar os nossos dashboards bonitinho, vou mostrar como que faz passo a passo. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, deixa o like, ajuda a gente demais
e mantém você informado, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo alguns links, o link do vídeo de como importar tabelas, né, no Power BI, como fazer relacionamentos, como criar a tabela calendário e como usar a função Calculate, tá? Todas essas lições são complementares. Você assistindo na ordem que está na playlist vai te dar uma base boa, porque a complexidade vai aumentando, então é bom repassar esses vídeos, tá? Então deixe de dar o like lá, ajuda a gente muito, e deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando das aulas, se está ajudando, que mais conteúdo que vocês querem, tá? A gente está aqui para compartilhar o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, ok? Bom, um abraço do Butini e até a próxima aula.